Como vai ficar o fundo BDIV na pós a venda de Linhares? Eu tenho recebido bastante essa pergunta aqui no canal, resolvi gravar um vídeo rápido para a gente fazer um resuminho com informações que foram divulgadas, logicamente, pela própria gestão do fundo, né? Então, uma pergunta frequente que tem é sobre tamanho do fundo e liquidez. O fundo tem hoje 1,1 bilhão, né? Com a saída de Linhares, esse fundo vai ficar com o patrimonial, basicamente, de Tropicália e PCH Braço. Esses dois ativos somados, eles vão ter um valor patrimonial da ordem de 442 milhões de reais, tá certo? Então, o que, que acontece com esse ativo aqui? Ele vai passar a performar com base nas remunerações que ele tem desses dois ativos aqui. No caso de Tropicália, sim, ele tem uma RAP contratada. Essa RAP foi no período do leilão de 2016 que esse fundo conseguiu adquirir esse ativo, ele construiu a linha, botou ela em operação. E esse ativo de Tropicália, ele tem uma RAP que é bastante diferenciada, ou seja, o nível de RAP dele é superior a 100 milhões de reais, e com essa RAP aí, ele consegue ter uma tira implícita muito boa, tá, de pagamento e se considerar uma transmissão. Há também de se considerar que os 5 primeiros anos aqui, até 2029, basicamente, ele não paga quase nada da parcela de principal desse empreendimento aqui. Então, a dívida dessa transmissão aqui, ele paga somente a amortização nos 5 primeiros anos, o que permite ele escoar mais fluxo via dividendos para os cotistas desse produto aqui. Então, a gente percebe nesse gráfico que foi dado pela gestão do fundo, quando a gente viu aqui aquela live que teve de encerramento do fundo, a gestão colocou esse gráfico que apresenta uma expectativa de retorno que é da ordem de 65 milhões de reais no ciclo 2025 a 2029, e depois essa remuneração cai. Por que cai? Porque aí tem que pagar, logicamente, começar a pagar o principal da dívida de Tropicália, tá? Mas o dividend yield médio ainda, o dividend yield interessante, tem essa taxa de retorno implícita aqui embaixo. Logicamente, depende do preço que você vai comprar esse produto, ou se você está no fundo, né, você tem que ver após o fechamento qual vai ficar seu preço médio. Isso aí vai definir qual que vai ser o seu posicionamento na tabela de sensibilidade, tá? Digamos que seu preço médio vai ficar em 41,6, você vai ficar no centro da tabela. Então, você vai ter um carrego equivalente a IPCA mais 8,1, aproximadamente nominal de 12% durante a vida útil do empreendimento inteira, até 2040. Então, em toda a duration, você teria 12% de rentabilidade com expectativa nesse produto aqui após a venda de Linhares. Claro, tem aquele ciclo mais virtuoso que eu comentei com vocês, que é 2025 a 2029, que é o ciclo justamente onde você ainda não está pagando muita dívida, né, justamente muito principal de Tropicália. Então, o fundo consegue distribuir mais nesse período aqui. Ele pode chegar a distribuições da ordem de 14% a 16%. Isso aqui é o que foi nos dado na live com a gestão, no momento que eles explicaram o encerramento desse produto aqui. Bom, então é assim, esse vídeo é um vídeo resumo, um vídeo super rápido aqui para responder as dúvidas que chegaram aqui no canal de como ficaria o BDIV pós-Linhares. Então ele vai ficar basicamente dessa maneira, 85% do fundo vai ser transmissão, vai ser Tropicália. A gente viu que é uma transmissão interessante, que tem um nível de RAP muito bacana, maior que 100 milhões de reais, e tem um pagamento de dívida de principal que vai acontecer majoritariamente após 2029, então sim, ele consegue ainda pagar bons dividendos até o ano 2025, embora sim, não dá para comparar com o que vinha pagando antes, né, pessoal? Afinal de contas, tinha o leilão emergencial de Linhares que dava uma rentabilidade excepcional para esse empreendimento. Isso não vai voltar a acontecer, e isso os cotistas vão receber tudo no fechamento da negociação, que deve acabar agora em 31 de agosto, né? Então vai ser o quê? O fechamento, o quanto que vai receber? Vai receber R$ 80 se não tiver earnout, ou R$ 89, pode chegar até R$ 89, quase R$ 90, né? 89,7, se tiverem os dois earnouts. Quais são as cláusulas para atingir os earnouts? Essa é outra pergunta que surge também. Então, tem duas cláusulas. A primeira cláusula é eles conseguirem colocar a energia disponível que ainda tem em leilão de reserva de capacidade, que vai acontecer, né, futuramente, e também eles retornarem à operação antecipada, considerando que o período de retorno à operação é julho de 26, então se eles retornarem antes também, existe mais, destrava isso, com isso mais um earnout, tá? Então essas são as cláusulas para os earnouts. Se você quer saber o seu preço médio de entrada no novo produto, você pega o seu preço médio atual e aí você desconta no cenário, por exemplo, de 80, cenário sem earnouts, você vai descontar o quê? R$ 80, basicamente, 80,3, né? Alguma coisa assim. E aí no cenário com earnouts, né, você descontaria 89,7. Claro, isso a gente vai saber basicamente somente após o fechamento, se esses earnouts vão existir ou não, não é garantia nenhuma que eles existam, tá? Então aqui um super resumo sobre como é que fica BDIV pós-Linhares. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.